Desconfie. Desconfiar do quê? Pessoal, desconfie de quem fala que BIM é a solução de todos os problemas, que BIM tem processos automáticos, que é tudo mágico, perfeito, que vai resolver todos os problemas, que vai resolver todos os problemas de projeto, de execução, da obra, de acompanhamento. Desconfie de tudo isso, tá? Sim, nós temos a oportunidade de sermos mais produtivos e assertivos com os nossos projetos, trabalhando com esse monte de informação, esse monte de software, esse monte de processo, de forma inteligente, tá? De forma ordenada, entendendo como fazer essas ferramentas e essas disciplinas, né, colaborarem entre si, principalmente por conta da informação. Afinal, BIM é informação, modelo 3D que carrega informação, modelo geométrico que carrega informação. Vamos falar do orçamento de obras nessa aula. Por que desconfiar? Porque olha só a oportunidade que nós temos aqui, pessoal. Nós temos a oportunidade, eu tenho aqui um orçamento de obras sendo desenvolvido dentro do Revit, através do plugin OrçaBIM da OrçaFácil, e eu consigo quantificar o meu projeto de forma automatizada, de forma que se eu alterar qualquer coisa aqui, ele vai refletir no meu orçamento. E o meu orçamento está utilizando qualquer uma de todas as bases que nós temos cadastradas na OrçaFácil, que é, acredito eu, a maior plataforma, se não é a maior, é a melhor, na minha opinião, para o desenvolvimento de orçamentos, tá? Porque ela tem Sinap, enfim, tem um monte de composição. E ainda nós temos a oportunidade de carregar e criar as nossas próprias composições ou carregar as composições dos clientes aqui. Então eu tenho a oportunidade de fazer isso, de quantificar de forma automatizada. Quantificação é a tarefa talvez a mais trabalhosa, a mais demorada do orçamento. E quando eu tenho um modelo confiável, um modelo consistente, eu consigo quantificar da mesma forma. Tá? Então não é um processo que tem muita intervenção humana. Ele é automatizado onde precisa. O orçamentista, ele vai focar realmente naquelas tarefas, naqueles processos que vão fazer toda a diferença, principalmente nas análises. Na análise de uma curva ABC, para poder entender quais são os itens que têm mais relevância no orçamento. Procurar por melhores composições, melhores materiais e equipes mais produtivas, né, dentro da sua base de dados. Então isso é o trabalho do orçamentista. Ficar quantificando manualmente não faz parte, ou não deveria mais fazer parte do trabalho do orçamentista, porque esse processo aqui, pessoal, não é que ele é automático, ele é automatizado, não é mágico. Isso aqui dá um pouquinho de trabalho, não trabalho braçal, mas pelo menos ter o entendimento, estudar isso daqui para entender realmente como é que isso funciona, tá? Então, como eu falei para vocês lá no começo, desconfie porque não tem nada mágico, nada automático, tá? A gente precisa entender os processos e aí sim, depois desse entendimento, depois de trabalhar em um melhor fluxo de trabalho, a gente começa a ganhar produtividade e aquele tempo que eu estava perdendo lá, passando canetinha em planta para poder quantificar e digitando manualmente no Excel, ainda com o risco de poder digitar errado, agora eu posso focar, o orçamentista pode focar realmente nas etapas que fazem diferença, que trazem resultados. Vamos entender esse processo aqui, a introdução ficou um pouco mais longa, né, mas foi necessário. A gente vai entender esse processo logo após a vinheta. Vamos lá? Olá pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais uma aula da nossa playlist de projetos integrados aqui no canal do YouTube da Engenharia BIM, onde nós entendemos aqui como funciona o BIM na prática, de forma operacional, principalmente com relação à interoperabilidade e interface entre ferramentas. E agora chegou um momento muito importante, pessoal, porque até então a gente estava trabalhando com geometria, né? Mais vendo aqui o nosso modelo 3D, da estrutura, das instalações prediais, aqui também do projeto executivo, entendendo como enviar lá para o TQS, Eberix, CPCAD, como trabalhar aqui dentro do Revit através de vínculos, como trabalhar lá com o KeyBuilder, enfim, arquivos IFC, arquivos NWC para o Navisworks, a diferença entre compatibilidade, compatibilização e coordenação de projetos, né? Que tem uma diferença aí, a gente já viu em aulas anteriores. Dentro dessa playlist, acessando o link da descrição, você vai ali acessar a playlist completa, tá? Então recomendo que você assista todos os vídeos desta playlist. Pessoal, então agora chegou o momento que a gente separa apenas a modelagem e a gente traz sim modelagem com informação aplicada. O que eu preciso para desenvolver um orçamento? Informação dos projetos, é isso, né? E também a minha base de dados, né? Obviamente a nossa composição aqui do orçamento. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho na plataforma orçafácil.com, tá? Eu julgo eu ser aí a melhor plataforma para trabalhar com orçamentos, principalmente de forma integrada. Vamos esquecer o BIM. O que eu faço aqui no OrçaFácil? Relacionado ao orçamento.
Eu posso vir aqui, criar um novo orçamento. Por que não fazer no Excel e por que fazer aqui? Porque no Excel é tudo estático, é tudo parado. Como é que eu vou carregar uma composição do Sinap no Excel? Eu tenho que trabalhar de forma ali avançada, muito avançada nas planilhas, para que eu consiga criar algum tipo de automatização. Do contrário, é um processo bastante manual. E quando atualizo uma base de dados, ó, quando eu venho aqui em composições, pesquisar, o que eu tenho aqui? Ó? Vamos lá, eu tenho aqui o filtro, o banco, olha a quantidade de banco de dados que nós temos aqui. Todos esses aqui. Então, eu posso utilizar a base de qualquer dado. Se você vai financiar um projeto na Caixa, você vai ter que utilizar o Sinap. Tá? E tem o Sinap completo aqui também. Atualizado. Uma outra questão. Eu consigo fazer o lançamento item a item, criar os grupos aqui, tá vendo? Ó, serviços preliminares, infra, ligação de água. Eu consigo colocar aqui os pacotes de serviço de cada um aqui desses grupos, tá? Capina e limpeza. Tenho aqui o meu quantitativo. O valor unitário vem da onde? Vem da minha composição. A composição, ela traz tudo isso aqui para a gente. Pessoal, melhor do que isso, eu posso cadastrar a minha composição aqui. Se você tem uma composição própria, ou seu cliente tem uma composição própria, você vai cadastrar nas composições, você vai desenvolver o seu orçamento aqui. Ele tem opções aqui e ajustes para trabalhar com licitação, para trabalhar com obras privadas, tá? Então a gente pode carregar BDI, além dos bancos de dados, a gente trabalha aqui com encargos não desonerado ou desonerado, enfim. Pessoal, é uma ferramenta de orçamento completo. Eu desenvolvo um orçamento completo aqui e esses relatórios aqui são fundamentais, tá? Isso daqui eu não faço com Excel, a não ser que eu tenha uma super rotina, uma super planilha, que mesmo assim ela é estática. O que eu posso fazer aqui? No banco de dados, eu posso trocar o banco de dados. Esse daqui é um orçamento que eu desenvolvi a primeira versão em 2021. Hoje a obra foi executada. Se eu quiser atualizar os valores dessa obra, o que eu preciso fazer? Eu simplesmente clico aqui e troco a base. Posso trocar aqui por um período mais atual, tá vendo? Ó? Até o mês 8 de 2023, que é a última publicação do Sinap, quando eu gravei essa aula. Então, tá vendo? Ó? Eu tenho tudo aqui de forma organizada. Mais uma vez, esses relatórios aqui são incríveis, tá? Resumo, sintético mão de obra, material, equipamento, o orçamento analítico, tá? Curva ABC, que é fundamental para poder analisar o orçamento e entender aqueles itens que são predominantes no meu orçamento, tá? Aqueles que são mais relevantes. Custo horário de equipamento, enfim, cronograma, memória de cálculo, tá tudo aqui, pessoal. Não é o Excel. O Excel é uma excelente ferramenta, tá? Mas o Excel não é uma plataforma de orçamento, certo? Esquecendo o BIM, eu posso vir aqui e lançar as quantidades manualmente, posso fazer isso aqui a qualquer momento. Agora, o que é interessante aqui, pessoal? Vamos lá. Deixa eu vir aqui primeiro em orçamento, lista de orçamentos. Deixa eu colocar aqui. Quando eu clico aqui no meu orçamento, ó, qual que é o arquivo que está atualizando o meu quantitativo? Ó, é o meu projeto lá do Revit, tá? Esse projeto aqui, ó, ele falou aqui o nome do projeto, escreveu aqui o nome do projeto, na verdade, né? Quando eu clico aqui, tem quantitativos que eu posso colocar aqui manualmente. Deixa eu pegar aqui algumas paredes, que eu acho que é mais fácil de explicar. Cadê aqui a minha alvenaria? Tá aqui, ó. Vamos pegar a alvenaria, blocos cerâmicos furados na horizontal. Quando eu clico aqui, ó, eu não consigo... Ó, quando eu clico aqui, eu não consigo editar a quantidade. Por que eu não consigo editar a quantidade? Deixa eu vir aqui, fechar aqui. Tá? Ó, não consigo editar. 166.24, tá? Ou 4.1.2. Vamos acessar o Revit de novo? Quando eu tenho também o OrçaBIM, a plataforma é aquela lá, está separada. Eu desenvolvi um orçamento. Agora, a OrçaFácil ela tem um plugin que é o OrçaBIM, que vai fazer a conexão entre o modelo e o meu orçamento. Quando eu clico aqui, se eu quiser colocar um novo orçamento ou vincular um orçamento, eu simplesmente clico aqui, pessoal, e eu trago todos os orçamentos que eu tenho aqui, eu posso carregar e vincular o meu projeto ao meu orçamento. No meu caso, eu já tenho um orçamento vinculado. Cliquei em editar, o que ele fez? Ó, ele trouxe para a gente o orçamento 901.084, aqui 901.084. Este orçamento é este orçamento aqui. Agora, eu posso desenvolver o orçamento na plataforma e depois vincular, certo? Ou eu posso desenvolver o orçamento direto aqui. Esse plugin ele traz aquela interface. Eu prefiro fazer da seguinte forma. Eu prefiro desenvolver o orçamento na plataforma do OrçaFácil.
faço os lançamentos, utilizo as minhas aqui composições e depois, lá no Revit, eu faço o seguinte, eu venho aqui no Revit, faço o vínculo e começo a quantificar. Vamos pegar lá o 4.1.2, que é aquele item que a gente estava vendo ali agora. Ó, deixa eu ver aqui. Opa, passou muito. 4.1.2. Olha só o que eu tenho aqui, pessoal. A mesma quantidade. Por quê? Porque o Orça Fácil, da mesma forma que eu crio tabelas no Revit, ele também traz critérios aqui para que eu quantifique apenas aquele tipo de parede que eu quero. Por conta de algum código, se a minha parede, se o tipo da minha parede já tivesse SINAP, eu simplesmente coloco o parâmetro aqui e o código ele já funciona. Se ele não tem o SINAP ainda na minha parede, eu pego pelo tipo de parede, filtro por pavimento, filtro por qualquer parâmetro, tá? E ele realmente vai lá e busca o quantitativo correto, tá? Ele busca esse quantitativo correto para a gente aqui. Beleza? Ó, eu vou fechar aqui, certo? Ó, vou clicar aqui de novo. Beleza? E aqui o que acontece? Ó, vamos lá. Qual que é a quantidade de paredes que eu tenho aqui? Essa parede aqui. Aliás, deixa eu pegar uma outra aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui também. Opa! Deixa eu vir aqui e fechar. Deixa eu atualizar aqui a quantidade, porque eu alterei aqui nesse projeto. Agora é o seguinte, eu alterei justamente para testar. Quais são as paredes que ele está pegando aqui? Deixa eu colocar aqui em visualizar. Olha só. Por que aumentou a quantidade? Porque eu só tinha as paredes da minha edificação. Nesse projeto aqui, eu trouxe essas outras paredes aqui do mesmo tipo para poder delimitar aqui o lote, tá? O loteamento. Então vamos lá, ó. Quanto que eu tenho aqui agora? 1.608,59. Olha que o valor já alterou para 1 milhão, certo? 1.608,59. Quando eu faço isso daqui, ó, seleciono essas paredes e deleto, o que será que vai acontecer aqui agora? Vamos lá. 4.1. Pessoal, isso para qualquer item, tá? Qualquer item que eu tenha informação no meu projeto. Vamos pegar aqui o 4.1.2 aqui. Beleza. Eu vou sincronizar. Olha lá para quanto voltou. 166.24. Atualizei aqui. Atualizou o orçamento. Quando eu sincronizo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai sincronizar com o orçamento que eu tenho ali na nuvem. Pessoal, isso aqui é incrível, tá? Isso aqui não é mágica, não é nada automático, cliquinho, botão, funcionou. Não, não é isso. Eu tenho que ter um modelo muito bem definido, eu tenho que ter um modelo conferido, auditado, eu tenho que utilizar técnicas aqui para poder ter aqui a modelagem mais confiável, tá? Porque é o seguinte, se eu tiver parede duplicada, se eu tiver forro duplicado, piso duplicado, vidro, qualquer tipo de material, o que vai acontecer com o orçamento? Vai duplicar também. Aí eu jogo todo o meu trabalho, meu fluxo de trabalho no lixo, porque se eu não tenho um modelo bom, e eu extraio informação do meu modelo, eu não posso orçar a partir desse modelo, tá? Então isso a gente explica nos nossos cursos também, como deixar um modelo confiável, como trabalhar com informação, como trabalhar com parâmetros, porque isso daqui é um ganho de produtividade absurdo, tá? E de confiabilidade também. Então a gente precisa ter modelos bons para que a gente consiga aproveitar esses recursos. Senão não adianta muita coisa, tá? Então não é só sentar na cadeira, começar a lançar parede, viga, porta, laje, não é isso, pessoal. É realmente projetar, desenvolver um modelo digital fiel àquele que deve ser executado, tá? Então basicamente é isso. Agora, olha só como é mais interessante ainda. Aqui eu tenho a interface de planejamento, ou melhor, de orçamento, que se eu alterar qualquer elemento, ele vai refletir no orçamento. O que eu tenho aqui também? Mostrando o fluxo de trabalho, indo um pouco mais além. Planejamento. Eu tenho um módulo de planejamento e controle também aqui dentro do Orça Fácil. O que esse módulo faz? Pessoal, ele também está ligado, tá? Ele também está conectado ao meu modelo. Como? Tem o meu modelo, extrai quantitativo. Esse quantitativo vai para o meu orçamento e as etapas do meu orçamento vêm para o meu planejamento. Porque a gente tem, né, uma conexão ali forte entre o planejamento de obra e o orçamento. Afinal, esse orçamento sintético aqui, o rosto do orçamento, é a primeira coisa que a gente precisa no planejamento, tá? Primeira coisa, ó, isso aqui é a primeira coisa que a gente precisa onde? No planejamento. Qual que é o serviço aqui no planejamento de obras? Definir equipes, atribuir recursos, relacionar tarefas. A sondagem vai ser antes ou depois da capina?
Fechamento com tapume. Depois vem quem? Execução do almoxarifado. Olha aqui meu gráfico gigante aqui, tá vendo? Por que ele não está aqui conectado? Porque nesse planejamento que eu criei agora, eu ainda não coloquei quem aqui. Tá? Não coloquei as tarefas aqui, as predecessoras. Ainda não fiz essa definição. Então, o que eu tenho que fazer no planejamento? Assim como se faz no MS Project, tá? Como se faz lá no Microsoft Project. A gente também tem que fazer o seguinte. A gente tem que criar a nossa EAP, e aqui a EAP, com relação às tarefas, já vem pronta, porque está conectado no orçamento. A gente tem que relacionar as tarefas, definir as equipes e também as durações. A mágica, pessoal, que não é mágica, né? Mas eu gosto de falar assim nesse caso, porque quando eu clico aqui, ó, eu vou atribuir os recursos e a duração, tá? Então, o que tem que acontecer, o planejador de obras, quem trabalha nessa parte aqui, isso daqui que é o mais importante. Definir as melhores equipes, atribuir os recursos, com base nos recursos e no quantitativo, a gente tem a duração da tarefa já sendo carregada. E olha só que interessante, como está tudo conectado, se eu alterar uma parede, se eu tirar um piso, uma laje, uma viga, enfim, qualquer elemento, ele vai alterar também o meu planejamento quando eu sincronizar. Se eu aumentar a quantidade, ele vai aumentar a duração. Se eu diminuir a quantidade, ele vai diminuir a duração também de forma não automática, automatizada. Pessoal, então esse é o nível de maturidade que a gente tem quando a gente está um pouco mais avançado. Quando a gente tem excelentes modelos 3D que realmente representam aquilo que vai ser edificado e quando eu utilizo as ferramentas certas em um fluxo de trabalho estabelecido corretamente. Olha só, pessoal, eu estou tirando quantidade do meu modelo para orçamento e isso reflete lá no meu planejamento. Se eu mudar também no orçamento a tecnologia construtiva, não vou trabalhar com parede, com alvenaria. Vou trabalhar com alvenaria no primeiro pavimento e depois vai ser drywall ou algum outro tipo de tecnologia nos outros, tá? Você vai alterar aquilo. Cada tarefa do orçamento traz também já os recursos necessários dentro da composição, seja SINAP ou outra composição, uma composição própria, e esses recursos vão impactar também de forma conectada o planejamento. Então está tudo conectado dentro dos modelos digitais. Mais do que isso, não é só modelo digital, a obra precisa ser executada. Depois a gente consegue vir aqui um diário de obras, para poder acompanhar a obra e fazer as anotações diárias ali de tudo que aconteceu, da produtividade, do pessoal que faltou, das máquinas que chegaram aquele dia, da entrada de materiais, e eu vou descontando aquele quantitativo que eu tenho em projeto daquilo que está sendo executado na obra. Eu já vou controlando a minha obra, comparando com o meu planejamento, e assim eu já tenho planejado e realizado. O que é isso, pessoal? É informação saindo lá dos meus projetos, daqueles modelos digitais em 3D, até o canteiro de obras, tá? E isso é trabalhar BIM de verdade, tá? É trabalhar com informações percorrendo todas as etapas em um fluxo de trabalho integrado e onde eu não tenho intervenção humana, onde eu não preciso. O que pode ser automatizado, deve ser automatizado, tá? Para que a gente realmente se preocupe com outras tarefas que trazem mais resultados, tá? Ou resultados mais expressivos. Pessoal, acho que com isso eu encerro essa playlist aqui de projetos integrados e a gente volta em outras aulas aí, curta o vídeo, comente, né? Eu quero muito saber aí da sua opinião, para a gente bater um papo também a respeito desse assunto, né? E depois, em seguida, a gente vai ter outras aulas aqui, sempre orientadas a projetos, a BIM, a execução de obras. Um grande abraço e até mais.